Boa tarde, meus amigos, boa tarde a todos. Nós estamos aqui na Sociedade de Estudos Espíritas Francisco de Assis, hoje, dia 25 de setembro de 2023. Boa tarde. Boa tarde, Rose. Boa tarde, meu amigo. Nessa hora, nós estudamos essa obra, Devassando do Invisível, de Ivone do Amaral Pereira. Nós estamos ainda no capítulo que trata sobre o amigo beletrista, né? O amigo beletrista, mas já estamos avançados nesse capítulo. Hoje nós vamos começar naquele parágrafo que diz assim: um sentimento de ternura profunda envolveu-nos o coração. Mas antes de iniciarmos, vamos fazer a nossa prece, agradecendo a Deus, agradecendo a Jesus, a oportunidade que o Senhor nos concede de estarmos aqui reunidos para mais uma tarde de estudos. Eu vou aproveitar e dar novamente um recado que eu já dei antes, mas como o Zé Marco e a Vera Travasson aí, eles não estavam aqui na última aula, nós agora vamos sempre realizar, dentro do estudo da Ivone do Amaral Pereira, nesse horário de 5h25, 5h30, sempre na primeira segunda-feira do mês. Essa primeira segunda-feira vai ser em outubro, dia 2. Em novembro vai dia 6. Em dezembro vai ser dia 4, porque, né, sempre na primeira segunda-feira do mês, dentro do estudo da Ivone do Amaral Pereira, um estudo de alerta e prevenção sobre o suicídio. Nós sabemos o quanto Ivone trabalhou com os nossos irmãos suicidas, né? Fazendo preces, buscando esclarecer, amparar, consolar. Então, nós vamos começar no dia 2 de outubro, que é a primeira segunda-feira do mês de outubro. Nós vamos, nesse horário do estudo da Ivone do Amaral Pereira, o trabalho vai ser realizado. Nós vamos fazer um estudo sobre esclarecimento do suicídio. E, ao final do estudo, nós faremos uma prece, né? Sempre uma prece voltada para esses nossos irmãos que estão pensando no suicídio ou que já se suicidaram, tá bom? Será sempre do primeira segunda-feira de cada mês, dentro do estudo da Ivone do Amaral Pereira. Então, vamos fazer esse trabalho, né? Da mesma forma que nós, dia 28, né? Dia 28, quinta-feira, teremos a última palestra do Setembro Amarelo, né? Onde também estamos trabalhando sobre esclarecimento, né? Falando sobre suicídio, buscando esclarecer. É um tema que a gente tem que estar sempre indo e voltando. Eu já até mandei o cartaz para vocês, depois eu vou mandar de novo. O tema do dia 28 é a dor de viver, o suicídio e seu impacto nas famílias e entre amigos, entre os amigos. Nós sabemos o quanto esse suicídio, né, tem acontecido, tem aumentado cada vez mais. Quase toda semana, uma vez, a gente escuta falar, às vezes é na mídia, porque às vezes envolve pessoas assim, muito conhecidas, né? Famosas, outras vezes são pessoas que nós conhecemos. Então, a gente percebe o quanto as pessoas ainda buscam essa saída. Então, cabe a nós fazer esse trabalho de esclarecimento. Quanto mais falarmos sobre isso, mais estaremos ajudando aos companheiros e ajudando a nós mesmos, porque ninguém está livre de um dia, num desespero, recorrer a algo assim. Então, que a gente fale, que a gente esclareça, que a gente peça a ajuda dos amigos espirituais, que a gente divulgue bastante os conteúdos doutrinários relativos a esse tema para buscar ajudar aqueles que mais necessitam. Então, vamos agora, gente, que já demos o nosso recado. Então, segunda-feira que vem, nesse horário, todos estão convidados a estar conosco aqui no estudo da obra de Ivone, estudando sobre suicídio, tá bom? Eu espero poder contar com a participação de todos. Então, meus irmãos, vamos agora elevar o nosso pensamento ao alto, a Jesus, a Francisco de Assis, aos Espíritos amigos, rogando a todos que nos abençoe, que nos fortaleça, que nos ampare, para que todos nós possamos, Senhor, aprender um pouco mais, crescer um pouco mais, e assim, Pai amado, podermos nos renovarmos espiritualmente, moralmente, para podermos sermos melhores trabalhadores da Seara do Senhor, ajudando o Mestre naquilo que for possível e ajudando aqueles que mais necessitam, Senhor.
E assim, envolvidos por essas vibrações que caem do alto sobre cada um de nós, te rogamos, ó Pai, que nos abençoe hoje, agora e sempre, e nos permita dar por iniciado o nosso estudo da tarde de hoje. Graças a Deus. Bem, vamos começar aqui o nosso estudo. Diz assim... Ô, deixa eu atrapalhar um instantinho, antes de começar. Nós ficamos afastados aí um período, né? E a Vera hoje só vai acompanhar aqui do meu lado, tá? Porque ela só está escutando parcialmente de um ouvido. Sim. O outro está meio tapado ainda. Olha só, eu não consegui achar, o meu livro é de 2001, então, não sei se meus parágrafos são muito grandes. Eu não sei se no seu caso aí, se eles são menores. Não, são parágrafos... Desculpe, esquece que eu falei que a Vera acabou de achar o que eu fiquei 2 horas procurando. Tá bom. Ela está surda, mas não está cega. Essa. Então, vamos lá. Um sentimento de ternura profunda envolveu-nos o coração. De certo, o mesmo sentimento que nosso acompanhante experimentava a evocação da criatura amada e sofremos com ele, a amargura da saudade que lhe despedaçara o coração, né? Porque ele falou para ela sobre a mulher que ele amava, Maria Elisa, né? Que ele chamava de minha Elisinha, contou toda a tragédia da vida dele, e ela ficou condoída, né? Ela ficou sensibilizada, assim como ele também. Toda vez que ele abria a boca para falar sobre a vida dele, sobre esse amor que ele viveu, que foi um amor frustrado, ele sempre se emocionava. Era uma jovem bela, a Maria Elisa, né? Era uma jovem bela e sorridente, trajada e penteada, segundo os modelos do início do presente século. Essa Maria Elisa também se suicidou. A mulher que amava, ele amava, ela também tirou a própria vida. Lembramos-nos, então, de que em nossa casa paterna, ao tempo de nossa infância, existiam fotografias de nossa mãe e de nossas tias, apresentando modelos idênticos, e sorrimos dizendo ao sentimental amigo beletrista. Beletrista quer dizer escritor, aquele que cultiva as belas letras. Por isso a palavra beletrista, né? É uma mistura de beleza com artista, com escritor. Então, beletrista é o escritor, aquele que cultiva as belas letras. Beletrista, belas letras, tá? É uma imagem do fim do romantismo, linda com efeito. Então, ele lembrava a forma dela se vestir, pentear, lembrava as tias dela. Ele sorriu também, enternecido, parecendo reconfortado com a nossa apreciação. Sim, afirmou ele, Maria Elisa era alva, loura e bonita, tão bonita quanto desgraçada. Convidou-nos em seguida a sentar numa poltrona de velho jacarandá, sentando-se ele próprio à nossa frente. E foi ali, naquela casa, que abrigara a mulher que ele amara, embalado pelo encantamento da atmosfera, da própria ambiência, que ainda conservaria as vibrações do drama então vivido, com as imagens das cenas fotografadas nas ondas etéricas que repletariam o recinto, que o amigo beletrista narrou ao nosso entendimento espiritual. O que desejaria escrever, por nosso intermédio, numa crítica dolorosa ao Código Civil brasileiro, pela ausência do divórcio, ausência que, comumente, segundo ele próprio, desgraçando corações muitas vezes nobres e generosos, concorre para lamentáveis desequilíbrios no seio da sociedade e da família. Fê-lo, porém, agitado por vezes, presa de incontidas revoltas, por vezes banhada em lágrimas insupitáveis, mas não conseguiu projetar os pensamentos com verdadeira mestria de modo a imprimir aos quadros das suas recordações a beleza e a sequência admirável usadas na literatura espiritual do gênero. Porque a Ivone estava acostumada, né? Com Charles, com o doutor Bezerra, com os outros espíritos que mandavam mensagens através dela, muitas vezes eles projetavam toda a história, né? Assim, no etéreo, como se fosse um cinema. Ela assistia às cenas, dali a alguns dias, eles narravam
e ela psicografava. E ficava mais fácil para ela, porque ela já tinha visto a história através, como se fossem slides, né? Cenas projetadas. Só que ele mesmo disse antes, ele não conseguia fazer isso. Ele não conseguia projetar os pensamentos com verdadeira maestria. Até projetava alguma coisa, mas não com aquela perfeição, né? Com aquela delicadeza que ela estava acostumada a ver através dos seus orientadores espirituais. Seus coloridos que ele projetava das cenas, né, eram de cor cinza, com trechos amarelados, e de vez em quando rajados de vermelho, dando a impressão de jatos de sangue a contaminar as cenas, o que indicaria exatamente a natureza de suas preocupações mentais, absorvida nas lembranças do trágico desfecho da sua vida sentimental, como apreciaria mais adiante, né? Porque houve um suicídio, houve mortes ali. Então, ele sempre trazia essa cor do sangue, né? Da desgraça, do sofrimento. Não nos permitiremos reproduzir nessas páginas o drama integral a que assistimos, vivo e patético, reproduzido pela palavra espiritual da entidade, com todas as minúcias da boa forma literária terrena. Não obstante, muito deixasse a desejar como literatura espiritual. Então, ela não vai trazer para a gente os detalhes da história dele, que era tirando o lado espiritual, o lado doutrinário, evangélico, que é o que é mais importante, né? Nós já vimos isso no romance espírita, o grande objetivo, né, do drama espírita, nós já vimos lá. Os espíritos dizem aqui, né, para a gente, qual é o grande objetivo? O grande objetivo é que esses romances espíritas, eles têm o quê? Uma parte doutrinária evangélica espiritual, para consolar, para esclarecer. A dele não tinha. Primeiro que ele dizia que acreditava em Deus, outra hora ele não acreditava em Deus, ele não pensava sobre isso, não fazia prece, então ele era totalmente despido dessa questão espiritual. Então, a história dele, narrada por ele, era mais um drama como outro qualquer, né? Então, não tinha esse conteúdo, né, espiritual tão necessário para um bom romance espírita, né? Então, aqui ela vai dizer, conferir ao não ser a graduação necessária... não, desculpe, é que eu voltei para ler uma parte aqui e estava relendo lá de novo, né? Aí ela diz aqui que era tudo, as impressões eram meio chocantes, né? E que ela não vai contar a história desse drama terrível para a gente, né? Porque muito deixasse a desejar como literatura espírita. E assim agindo, nada mais fazemos do que observar ordens dos mentores espirituais, pois a dita história, sofrendo a rejeição desses vigilantes amigos, os amigos espirituais não se interessaram pela história dele, tá? Conquanto se apresentasse dramática, a história profunda e comovente, não poderia ser apresentada ao público sob os auspícios da doutrina espírita. Diremos, todavia, a título de curiosidade, para observação e meditação do leitor, que o exposto por beletrista com seu drama pessoal é a história de uma jovem, terna e sonhadora, abandonada pelo marido no segundo ano do casamento, o qual a ela preteriu pelas aventuras incertas de uma vida sem responsabilidade, a quem um sedutor, após, impele a faltar com os deveres de dignidade pessoal e que, em consequência, se torna mãe de uma linda criança, que era o seu elevo e consolo das amarguras diárias provindas da lamentável situação. Então, ela foi abandonada pelo marido e, depois de abandonada pelo marido, ela se envolveu com outra pessoa, né? E aí ela teve um filho. No entanto, esse primeiro amante, marido, né, brutal e tirano, torna-lhe a vida infeliz. Ele volta ao marido, né? Volta a estar com ela.
proporcionando a ela uma vida infeliz e tormentosa. E a separação se impõe como necessidade inadiável. Era preciso separar. Afinal, né? Surge, então, o beletrista, amoroso e sentimental, amando-a devotadamente pelas suas próprias desditas, qual generoso e romântico Salvador, mas a quem ela não poderá desposar, ela não poderá casar, porque as leis civis no Brasil não permitem. Não havia divórcio, né? Visto ser casada e não ser admitido o divórcio em nossas sociedades. Então, naquela época, não tinha o divórcio. Amam-se, entretanto, e a felicidade embala seus corações durante algum tempo, pois que em breve ressurge o espectro do passado na pessoa do primeiro amante, que entra em lutas despeitadas e tentativas violentas para desunir o casal e arrebatar-lhes a criança, porque o marido se separa, vai embora. Ela, então, conhece uma outra pessoa, passa a ter um relacionamento com essa pessoa. Aí ela engravida. Esse amante vai embora. Parece beletrista, ela está tendo. Mas aí o amante, que é o pai da criança, volta. E aí começa toda aquela confusão. E ela não pode casar com o beletrista, porque ela é casada. Né? E aí o pai da criança volta e tira a criança dela, leva o filho, arrebata com efeito depois de 1000 processos angustiosos. Ela entra na justiça para ficar com a criança mais perto. Muito embora não consiga destruir a eterna afeição que une os dois apaixonados. Ele vem, o pai toma a criança, entra na justiça. Naquela época, né, a mulher sempre perdia, né? Ela perde o direito, ele leva a criança, ela continua, né, a gostar do beletrista, para estar arrasada, né? Todavia, Maria Elisa, não suportando a dor de viver sem o filho querido, exausta de tantos desgostos e ilusões, impacienta-se, enquanto o beletrista se desdobra em esforços para reaver o antezinho dourado, para tentar reaver o filho dela, né? E no momento de desalento e saudade, suicida-se, ela se suicida, incapacitada para continuar lutando, desesperada, inconsolável, traumatizada pelo golpe irremediável, o beletrista adoece e sobrevém a neurastenia. E ele vai ter essa depressão muito grande e vai morrer. Por isso ele também é considerado suicida, porque ele se deixou levar pela depressão, que acabou levando, definhando e morrendo. Percebeu como é importante a gente falar sobre suicídio? Percebeu como é importante a questão? Nós tivemos, infelizmente, né, não vamos citar nomes, porque não interessa, essa semana, um fato desse que parece que o fundo da história é um casamento, um relacionamento desfeito. Que parece que a pessoa que tirou a própria vida já tinha uma história de depressão, problemas emocionais, e que um problema do casamento, né, uma questão talvez de uma separação, levou a pessoa a não saber lidar com isso, ela tirou a própria vida. Então a gente percebe por que a gente vai fazer esse trabalho, esse projeto Todos pela Vida. Porque o drama da Maria Elisa está acontecendo hoje no século XXI. Esse drama aqui aconteceu no século XIX. Quantos dramas do século XIX de suicídio ocorreram por causa disso? Uma história de amor frustrada. No século XX, quantos? E no século XXI, quantos? As páginas policiais da atualidade estão cheias. A mulher se separa do marido. O marido não aceita. Vai lá, mata a mulher. Outras vezes, mata os próprios filhos e ele tira a própria vida. Outros casos, às vezes, ele não mata a mulher. Ele mata os filhos para deixá-la sofrendo e ele se mata. Como acontece também com a mulher, que para ferir o marido, mata os filhos e se mata. Ou então ela mata o marido e acaba se matando. Todos os dias, a gente, basta ligar a televisão, tem um caso desse. Feminicídio. O marido depois tirou a própria vida. Ou a mulher que matou o marido tirou a própria vida. Todos os dias. Por isso que a gente tem que falar sobre suicídios. Porque não é uma coisa que ficou lá na história da Maria Elisa e do beletrista, não. Todo dia você está escutando uma história dessa.
É um casamento frustrado, é a mulher ou o marido que diz que não aguenta viver sem acabar com o casamento, de haver de 20 anos, 30 anos, e vai buscando suicídio, uma forma de acabar com o sofrimento. São crianças e jovens desiludidos, criança e jovem também, né? A menina tem um namorado, ela ama de paixão, aquele namorado, aquele amor dos 15 anos, que ela nunca terá outro igual, sabe aquela história? Ai, eu amo meu namorado, meu noivo, com 18 anos, 17 anos. Nunca mais na minha vida teve. Gente, pelo amor de Deus, né? Às vezes, porque o jovem é que tende a aumentar tudo, né? Então, ai, aconteceu isso na minha vida com 15 anos. Nunca mais eu amarei outro homem. Era só virar a esquina, daqui a 2 semanas tá arrumando namorado novo. Mas aí o que faz? Acaba tirando a própria vida. A gente vê isso muito entre os jovens. Né? Entre os homens, as mulheres, todo dia. Por isso que a gente tem que falar com isso. Não é uma história superada. Dentro da nossa própria família tem quantos casos assim, de jovens que às vezes entram numa depressão, que não está satisfeito com a vida, não tá satisfeito com o corpo. Ai, meu corpo é horrível. Eu queria ter a cara da Sofia Loren. Eu não posso ter a cara e o corpo da Sofia Loren. Gente, tem jovens que tiram a própria vida por causa disso. Queria ser uma pessoa linda, maravilhosa, e ela não se acha linda e maravilhosa. E ela tira a própria vida. Se deixa morrer, está numa depressão, tira a própria vida. Quantos rapazes também? Ah, não consegui um emprego, não consegui isso. Ah, meu pai vive me chateando, minha mãe vive me chateando, eu vou me matar. Quantas vezes? Né? A gente vê pessoas pulando lá do 10º andar, 15º andar, 8º andar, 5º andar. Eu morei num condomínio, mesmo condomínio que a Ana Brito mora. Quantos casos já tivemos ali naquele condomínio de pessoas que pularam lá de cima por razões que a gente não sabe explicar? Só escutava, sabia, ó, fulano aconteceu, assim, assim, assado. Então, é um assunto que está aí. A gente precisa falar sobre esse assunto. Nós vamos falar aqui, sempre toda primeira segunda-feira do mês. Próxima segunda-feira, dia 2/10, nesse horário do estudo da Ivone Pereira, 5h30, nós vamos falar sobre suicídio, uma vez por mês. É um assunto necessário. E depois faremos uma prece. Precisamos falar sobre isso, né? Rose, Infelizmente. Oi, fale. lá na UERJ também tem muitos casos de suicida. Sim, sim, A minha filha, no primeiro dia de aula, um dos alunos se jogou lá de cima. sim. A UERJ, Agora, qual o motivo? na A UERJ, gente não sabe, né? prédios muito altos, né? Muita gente, sim, a UERJ teve muitos casos, sim. Então, continuando aqui. Uma vez terminada a narrativa, extraída dos refolhos do seu ser, refolhos quer dizer, lá do íntimo do seu ser, o que quer dizer que ele, o expositor, viveu novamente, intensamente, todos os seus atrozes lances e ainda desfeito em lágrimas, como no próprio dia em que, regressando dos serviços da sua clínica, encontra Maria Elisa morta, com um revólver ao lado e uma bala no coração. Estendida sobre um tapete de sangue, já coagulado, o infeliz amigo desencarnado perguntou-nos: quando poderemos escrever esse drama? Acredite, minha senhora, seria um refrigério para o meu coração poder escrevê-lo. Ele queria contar a história, né? Ponderamos-lhe, porém, que o drama que tanto o atormentava, além de encerrar uma história brutal e, por assim dizer, vulgar em nossos dias, realmente, né? Todo dia tem um drama desse aí. Quando os jornais diariamente apresentam a publicidade dezenas de dolorosos casos idênticos, não estampava o caráter moral e doutrinário exigido por uma obra espírita. Então, a obra que ele queria contar só tinha o drama, né? História terrível de morte, mas não tinha esse caráter moral e doutrinário. Porque de toda a história espírita, por mais triste que seja, ao final, ela tem que passar um ensinamento, uma lição. E a história dele, não. Era drama do início ao fim. Não tinha aquele ensinamento, sabe? Aquela conclusão evangélico-doutrinária que precisa ter num romance espírita, para ser um consolo
para todos nós, né? Mas a história dele não tinha. E se vocês repararem, aqui eu estava pensando agora, quase todos os livros da Dona Ivone traz um caso de suicídio, né? Quase todos os livros dela, porque ela tinha muita ligação com esses irmãos, né? Além da própria história dela. Rogamos-lhe procurar-nos amanhã, disse a Ivone. Pediremos instruções aos meus conselheiros espirituais. Nada poderemos decidir sem ouvi-los. Ele acompanhou-nos cavalheirescamente, de retorno ao corpo carnal, não mais pronunciando sequer o monossílabo. Na noite imediata, ainda no próprio posto mediúnico, onde atendíamos aos trabalhos de receituário, no intervalo dos mesmos, durante o qual permanecíamos à espera de novos prováveis pedidos, mas ainda em prece e meditações, apresentou-se o nosso amigo da véspera, o beletrista, a procurar a resposta prometida. Ele estava insistindo, né? Recordamos-nos de que, então, se encontrava profundamente preocupado e triste, o que nos compungiu, quer dizer, sensibilizou, infundindo-nos a ideia de elevar uma súplica a Jesus em sua intenção. Não obstante, ele nada dizia nem interrogava, permanecendo discreto, em humilde silêncio. Compreendendo que não podíamos deixar de atendê-lo, travamos uma conversação telepática. Então, ela viu ele ali, ela disse, eu tenho que falar alguma coisa com ele, né? Então, ela travou com ele uma conversação telepática, tão vivaz, precisa e fiel, que nos parecia ouvir o murmúrio da voz, ou das vibrações mentais que se afiguram ao médium, uma perfeita voz humana, retratando até mesmo o tom vocal característico da personalidade que eles emitem. Dissemos-lhes, pois, meu irmão, muito nos penaliza declarar-lhes não nos ser possível servir de intermediários para o seu ditado aos homens. Ela diz para ele, ó, não vou poder psicografar a sua história. Continuou em silêncio e nós prosseguimos. Sim, porque uma obra, olha a lição que ela vai dar aqui, mais uma vez. Sim, porque uma obra patrocinada pela doutrina espírita há de se apresentar também às conclusões morais. O ensinamento instrutivo das consequências dos erros praticados pelas suas personagens. Então, tem que ter essa conclusão moral, tem que, ao final, mostrar que aquilo foi errado, que não deveriam agir dessa maneira, e apresentar a forma correta, né, de agir. Aí ela diz para ele, na sua triste história, perdoe-nos dizê-lo, existe adultério generalizado e suicídio, mas nenhuma exposição moral analisando nem o adultério, nem o suicídio. Não houve nenhuma orientação, esclarecimento sobre o problema do adultério e do suicídio. Como obra humana, de escritor terreno, seu valor igualmente seria relativo, pois que o assunto em si é a repetição de 100 casos diários ocorridos em nossa sociedade. Então, ela diz assim, para os homens, essa história não seria nenhuma novidade. Se você quisesse publicar esse romance, não seria nenhuma novidade, porque tem um monte de história desse tipo assim, né? Aí ele diz aqui, que preferem viver a reveria do respeito a Deus. Então, essas histórias que você tem para contar, já tem muitas aí sendo vendidas, muitos livros publicados. E do ponto de vista espírita, ela não tem nenhum interesse. Todavia, poderia ser literariamente bela, comovente, dado que fosse escrita com verdadeira arte, mas como obra mediúnica, seria falha, quiçá nociva. Vocês já leram aquele livro? Eu acho que é Ana Karenina, né? Ana Karenina, um livro russo. Eu acho que é Ana Karenina mesmo, né? Esse livro foi publicado, eu vou até colocar aqui só para trazer as informações mais completas. Deixa eu botar aqui o nome dele, porque é um livro que trouxe muito problema. Ana Karenina, de Leon Tolstói. Ana Karenina. É uma história tipo dessa, de uma mulher que é casada lá na Rússia, né?
ela é casada, é no final do século XIX a história dela. Tem um filho, e aí o marido não é lá essas coisas, e ela se apaixona por outro homem, e aí cria-se todo aquele drama, né? Do marido, que o marido não aceita, a separação, aqui, ó, só para vocês verem. Essa Ana Karenina, uma bela aristocrata, casada com Alexei Karenin, importante servidor do czar, com quem tem um filho pequeno. Ela viaja de São Petersburgo para Moscou, atendendo ao chamado seu irmão, que enfrenta uma crise doméstica. E aí ela vai ter... O casamento é um casamento infeliz, né? E aí ela vai conhecer um outro homem, e ela acaba encontrando um amante, aí se torna dependente do amante, em todos os aspectos, social, financeiro e emocional. E não vai dar certo, vai ser uma complicação danada. No final, ela se joga na frente de um trem e se mata. Essa história de Leon Tolstói vai, infelizmente, né, trazer, vamos dizer assim, um incentivo para muitas outras mulheres, pessoas, que vão se suicidar também, influenciados por esse romance. Já teve até uma mensagem do plano espiritual, se eu não me engano, né? Que a história se passa em São Petersburgo, em Moscou, tá? Deixa eu voltar aqui. A história, acho que é século XIX, sim, né? E a mensagem do espírito, né, que escreveu o romance, os casos do Leon Tolstói, ele se arrependeu. Ele se arrependeu. Por quê? Porque ele disse que esse romance acabou incentivando muitas pessoas a se suicidar. A história foi concluída aconteceu em 1877. 1877, tá? Então, muitas pessoas que leram o livro, que passavam por momentos difíceis, se suicidaram também. Mais ou menos influenciada pelo romance, entendeu? E parece que numa mensagem do plano espiritual, o Leon Tolstói se arrependeu de escrever o livro, porque justamente por causa disso. Tá? Então, essas histórias são histórias que estão aí. Né? É Ana Karenina, romance de Leon Tolstói, do século XIX. Então, muita gente virou um tramalhão terrível daqueles, né? E muitas jovens mulheres, principalmente mulheres daquela época, frustradas em seu amor, buscaram o suicídio, de certa forma, incentivados pela obra, né? Que é aquela coisa do amor, né? Que era bonito se matar, como também, né? Houve uma época entre os romancistas brasileiros que era, de certa forma, bonitos morrer de tuberculose. Né? Temos aí Castro Alves e outros que morreram, né? Assim, os escritores românticos, de aquela coisa, quase todos eles tinham essas doenças assim, né? A maioria amavam demais, se entregavam ao amor e não cuidavam da saúde, outros tiraram a própria vida. Vários escritores tiraram a própria vida, né? Quando não era por problemas econômicos, por falhar nos negócios, mas uma decepção amorosa da vida, o cara logo procurava tirar a própria vida, né? Então, isso aí é muito comum, né? Então, ela diz, pode ser se tivesse um escritor, alguém, um verdadeiro artista para escrever a tua história,
essa história podia até ser fazer uma história bonita, mas do ponto de vista mediúnico, ela diz aqui, ó, mas como obra mediúnica seria falha, quiçá nociva, porque seria contada a história, mas sem as conclusões morais. Então, se ela psicografa a história do jeito que ele conta, sem essas conclusões morais, sem o ensinamento sobre os erros que aconteceram ali no relacionamento, poderia ser uma história nociva, porque poderia o quê? Incentivar pessoas a fazerem o que a Maria Elisa fez, o que a Ana Karenina fez. Foi o caso dessa obra. Tá? E por isso ela fala, poderia ser até uma obra nociva. Aí ele diz assim, negam-se então a me auxiliar, que os orientadores espirituais disseram, não querer essa história não necessitamos. Aí ele diz, negam-se então a me auxiliar, exclamou Agastá. Agora ele está aborrecido. E até então, né, ele estava sendo muito gentil. Agastado, excitado. Aí ela diz assim, a Ivone, a auxiliá-lo não nos negaremos jamais. Teremos mesmo imenso júbilo em ser-lhe útil de alguma forma. Porém, temos responsabilidades que talvez o amigo desconheça, as quais nos impedem atendê-lo no presente caso. Para que pudesse ser patrocinado pela doutrina espírita, seu drama, quer dizer, seu romance, precisaria reportar-se ao passado espiritual dos personagens nele revividas, avançar pelo invisível adentro, investigando as consequências espirituais das delinquências cometidas, acentuar a catástrofe que se abate sobre o espírito infeliz que praticou o suicídio. Suas páginas, meu irmão, deveriam conter conceitos que consolassem o leitor, sujeito sempre a múltiplos infortúnios e que se desespera ou desanima ante as lutas cotidianas, conceitos sorvidos dos evangelhos do Divino Mestre. Então, a história dele tinha que consolar, esclarecer, mostrar por que eles estavam passando pelo sofrimento, que não estavam passando pelo sofrimento simplesmente que eram azarados, que eram infelizes. Não! Havia uma história de outras vidas. Quiçá Maria Elisa, em outras vidas, não foi ela que abandonou a família, né? Não foi ela que abandonou a família. Não foi ela que fez alguém feliz. E agora ela veio nessa situação para compreender tudo isso. Então, ela diz, precisava de tudo isso. Ter as explicações pelos quais tanta dor e sofrimento aconteceu. Explicar a catástrofe que se abate sobre o espírito que pratica o suicídio. Ela diz aqui, espírito infeliz, que todo aquele que pratica o suicídio é um espírito infeliz, que ele não vai viver um mar de rosas no plano espiritual. É preciso falar sobre isso, né? Então, ela diz, as páginas daquele romance precisam ter conceitos que consolem as pessoas para dar a elas forças para elas continuarem a sua caminhada sem sair em busca do suicídio, né? Porque, ela diz, viver aqui na Terra realmente é enfrentar dificuldades, é enfrentar obstáculos e aprender a viver com eles, a tirar lições dessas dificuldades, né? Aí ela diz aqui, né? Falando das lutas cotidianas, né, que as pessoas passam, e buscar os conceitos sorvidos nos evangelhos do Divino Mestre, que lhe apontassem ainda alvitres felizes de Consolador prometido, ou o Espiritismo, para remediar suas próprias tribulações. Então, tem que ter ensinamentos para ensinar a pessoa a resistir, a carregar a sua cruz, com sabedoria, sem revolta, né? E aí ela diz assim, ao passo que observamos ontem, que foi ontem, no caso do dia anterior que ele contou a história para ela, em sua longa exposição, que nenhuma só vez o nome de Deus foi pronunciado na história que ele contou, em nenhum momento ele citou no drama dele, ele falou no nome de Deus. Em nenhuma vez ele falou, isso aqui precisa ser sublinhado, que nenhuma só vez
no romance, da história que ela contou para ela, o nome de Deus foi pronunciado. Por tudo isso, com a leitura do seu drama, tal como foi narrado, as criaturas colocadas em situação melindrosa na vida de relação, somente encontrariam em suas páginas, quem lesse a história dele, somente encontraria em suas páginas o desânimo, o desespero. Foi o caso da Ana Karenina, ocasionando o suicídio. A inconformidade e a paixão incontrolável, gerando a neurastenia, quer dizer, o desequilíbrio nervoso, e a descrença igualmente conduzem à morte prematura. Foi o que aconteceu na Ana Karenina. Só mostra isso, desespero, a tal ponto que ela não encontra outra saída que nem se suicidar. Então, quem estiver passando por essa situação, vai ler um livro desse, vai se identificar. Poxa, essa personagem está vivendo o que eu vivo. Ela não encontrou saída para o drama dela, para o sofrimento dela. Qual saída ela encontrou? Suicídio. Eu estou vivendo coisa parecida, eu também não tenho saída. A mesma saída eu vou ter a dela. E como a pessoa não tem conhecimento doutrinário, não sabe do drama infeliz dos suicidas, a pessoa se suicida. E depois, olha aí, né? Aí, continuando aqui, a entidade visitante bateu com força, olha aí, agora ele está, percebeu? Quem está se mostrando? Bateu com força, com o punho fechado sobre a mesa na qual trabalhávamos, e na qual o Evangelho do Senhor se encontrava exposto, e retrucou contrariada. Mas a obra será boa, na sua estrutura realista, será comovente, dirigida por um coração que sofre, a outros corações que também sofram. Repara, olha o perigo. Ele está buscando com a obra dele, buscar outras pessoas que estão sofrendo. Está na cara que isso não vai dar coisa boa. Para que se reconfortem na certeza de que não são os únicos a sofrer. Isso era bem escrita, garanto-lhe. Já disse que fui apreciado beletrista, quer dizer, apreciado escritor. Não duvidamos, meu irmão, diz a Ivone. Mas isso não será bastante. Nas obras literárias de caráter espírita, será necessário algo mais profundo e rigoroso. O senhor, com esse drama, teria escrito para o sensacionalismo dos livreiros, quer dizer, teria escrito para os editores ganhar dinheiro, né? Para sucesso dos monstruários, talvez obra forte de um realismo brutal e contundente. E os médios espíritas, isso aqui também é para sublinhar, gente, e os médios espíritas somente deverão ser intérpretes de obras moral e espiritualmente educativas, consoladoras, ou então científicas, filosóficas. Isso aqui precisa ser sublinhado. Os médios espíritas somente deverão ser intérpretes de obra moral e espiritualmente educativas, consoladoras, ou então científicas, filosóficas. Vossa Excelentíssima, olha, agora vem o mais delicado da situação. Olha o que ele vai dizer para ela agora. Quem tiver o Evangelho no Novo Testamento, pega aí um instantinho, tá? E depois a gente vai ler um trechinho aqui. Quem tiver o Evangelho no Novo Testamento, pega aí. Olha o que ele diz aqui. Vossa Excelência, né? Ele, quando ele queria, entre aspas, adular, ele já deu os 2 socos na mesa. Lembra? No início ele era gentil, tranquilo. Agora ele já deu os 2 socos na mesa. Aí ele diz aqui, Vossa Excelentíssima, voltou a ser fina, educada e tratá-la como uma princesa. Vossa Excelentíssima poderá assinar o seu próprio nome, visto que não me importa permanecer à margem. Está dizendo assim, eu conto a história, mas você não precisa assinar, botar meu nome, não. Pode botar o seu. Olha como ele está cutucando, né? A vaidade dela, olha só. Eu vou escrever uma obra-prima, mas a senhora assina como se fosse a senhora que tivesse escrito. Vossa Excelentíssima poderá assinar o seu próprio nome, visto que não me importa permanecer à margem. Ninguém
precisará saber que a obra foi mediúnica, poderá enriquecer. Ele está dizendo para ela, a senhora poderá ficar rica, pois alegra-me poder concorrer, quer dizer, ajudar a sua abastança, né? Porquanto estou informado das dificuldades monetárias que os afligem. Você está dizendo para ela, bota meu nome, bota o seu nome, a obra vai ser um sucesso, a senhora vai ganhar bastante dinheiro, ninguém precisa saber que a obra é mediúnica, eu vou ficar feliz em ajudar a senhora a resolver seu problema financeiro, e ninguém precisará saber. Afinal de contas, minha companheira, ele está querendo dizer para ela, eu sei que a senhora vive uma dureza danada, que a senhora é muito pobre, está precisando de dinheiro. Quer dizer, uma mulher, a senhora ganha dinheiro. Gente, olha só uma coisa. Estou chutando aqui, né? Fazendo, né, digressões. Quantos médios talvez não tenham recebido essas, né, propostas, que nós chamaríamos de propostas indecentes? Né? Primeiro, assinar uma obra que não é sua. Já é uma coisa, já é um crime, né? É um adultério. Aí continua ele aqui. Garanto-lhe, ele dizendo para ela, garanto-lhe inspiração e motivos sensacionais e inéditos para uma fecunda literatura, ao gosto da maioria do público. Ele diz assim, ó, e no futuro poderemos continuar trabalhando juntos. Prometo à senhora que a senhora poderá ter outras histórias como essa, né? Continua. Porque essas histórias, ele ainda diz, é ao gosto da maioria do público. E é mesmo. Tem muita gente que gosta disso. Ele continua. Entre os espíritos como eu, que sofri esse drama, essa história terrível, há dramas tenebrosos, inacreditáveis, inconcebíveis, ricos de emoções e originalidade. Isso agrada sempre o leitor e produz renome. Ele está dizendo, eu conheço muitos espíritos aqui, no plano espiritual, que têm dramas terríveis e piores que os meus para contar. Eu, posso trazê-los, eles vão contar suas histórias terríveis para a senhora, só escreve, bota seu nome e vende. Vai ser um sucesso. A gente vai fazer uma parceria incrível. É isso que ele está dizendo para ela. E vai ficar rica e famosa. Aí ele diz assim, ó, eu lhes contarei tudo. Escreverei pela sua mão. E a senhora depois só assina. Obterá um nome famoso na literatura nacional e, quiçá, no estrangeiro. Glória, a senhora vai conseguir glória, fortuna, admiração, adoradores. Ele jogou na mesa para ela. Agora vamos pegar o Evangelho de Mateus. Evangelho de Mateus. Vamos lá. Capítulo 4. Evangelho, é o primeiro evangelista. Capítulo 4. Versículo 1 até o 11. Vou ler. Todo mundo já achou o Evangelho de Mateus no capítulo 4? Esperar a Aninha aí. Márcia, já achou? Zé Marcos? Ana Constantino? Evangelho de Mateus, capítulo 4, versículo 1. Mateus é o primeiro. Márcia, já achou? Vou começar a ler, tá, gente? Olha só. Tentação no deserto. Então, Jesus foi levado pelo Espírito para o deserto, para ser tentado pelo diabo. Gente, isso é uma alegoria, tá? Alguém acha que o diabo ia levar Jesus? Pelo amor de Deus, né? Isso é um ensinamento. Por 40 dias e 40 noites, Jesus esteve jejuando. Depois teve fome. Então, aproximando-se o tentador, disse-lhe, se és filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Mas Jesus respondeu, está escrito, não só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então o diabo o levou à cidade santa
e o colocou sobre o pináculo do templo e disse-lhe: se és filho de Deus, atira-te para baixo, porque está escrito: ele dará ordem a seus anjos a teu respeito, e eles te tomarão pelas mãos, para que não tropeces em nenhuma pedra. Respondeu-lhe Jesus: também está escrito: não tentarás ao Senhor teu Deus. Tornou o diabo a levá-lo agora para um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo. Olha o beletrista falando para ela: vai ser rica, poderosa, famosa, né? Então o diabo levou ele e mostrou-lhe todos os reinos do mundo com seu esplendor e disse-lhe: tudo isto te darei, se prostrado me adorares. Aí Jesus lhe disse: vai-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorará, só a ele prestarás culto. Com isso o diabo deixou, e os anjos de Deus se aproximaram e puseram-se a servi-lo. Isso aqui é uma alegoria sobre a tentação, né? Sobre que muitas vezes nós podemos ser tentados. Lembra que quando a Ivone falou para a gente sobre as dificuldades que ela enfrentou, que uma das piores que ela enfrentou foi o perdão das ofensas? E ela até disse assim: até pela tentação do roubo eu passei. Lembra que ela falou sobre isso? Então, gente, essa alegoria que está aqui sobre a tentação do Cristo, é claro que Jesus foi tentado, meu Deus do céu, como o Espírito se atreveria a tentar Jesus, a levar Jesus daqui para lá e ficar oferecendo as coisas para ele? Mas isso é uma alegoria que mostra o quê? Que nós podemos, sim, ser tentados. Tá? Nós podemos. Lembra que Jesus falou: vigiai e orai para não cairdes em tentação. É uma alegoria que mostra isso, que nós devemos resistir à tentação. Como Jesus, na alegoria, quando tentado pelo diabo, não deu a mínima para o diabo e mostrou que nós devemos seguir os ensinamentos do Cristo. Lembra que Pedro, quando foi procurar Jesus, disse assim: mestre, muitos amigos queridos gostam do Senhor, ouviram suas palavras e acharam muito interessantes. Mas tem um probleminha aí, Senhor. É que o Senhor gosta de andar com aquela gente, sabe? Porque ele não disse quem, mas Jesus entendeu, que eram os pobres, as prostitutas, os menos aquinhoados. E aí Pedro fala: e o pessoal que quer se aproximar do Senhor é gente de bem, é gente que tem dinheiro, eles querem até contribuir com a causa do Senhor. Mas talvez se o Senhor, né, diminuísse as suas andanças no meio desse pessoal aí mais pobre, mais sacrificado, esse pessoal do bem, do dinheiro, podia estar aqui mais perto, mas eles não querem. Eles ficam preocupados de andar, ficar perto do Senhor. Como o Senhor está perto aí do pessoal da situação problemática, essas pessoas têm medo de serem mal vistas. Não foi uma tentação? E se Jesus aceita? Tá legal, Pedro? Eles vão contribuir com o dinheiro com a gente? Então faz o seguinte: nunca mais vou andar com esse povo. Traz o pessoal da alta society para ficar com a gente, pede para eles contribuírem com o dinheiro. Foi uma tentação. E Jesus diz o quê? Dá um sorriso, pensa e diz: Pedro, eu não vim para os sãos, porque os sãos não precisam de médico. Eu vim para as almas doentes, né? Eu vim para as almas doentes. Quem são os doentes? É doente do corpo? Não, os doentes da alma, os desequilibrados. Esses são meus filhos prediletos, Jesus diz. São meus prediletos. Então, aqui, ele jogou para ela uma tentação. É uma tentação que ele fez para ela. Ofereceu fama, riqueza, bem-estar. E ainda disse para ela: eu conheço a sua história, eu sei que você é pobre de Baianesi. Pô, isso ia te ajudar muito, né? Semana que vem, não, que dia 2 não vai ter. Dia 2, vamos falando de suicídio. Na próxima aula, dia 9, né? Vamos botar aqui embaixo, ó. A doutrina espírita, que é o próximo parágrafo, botei a data: 9/10/23. A doutrina espírita ensina aos médios. Aqui vai ser a resposta que ela vai dar para ele.
Gente, na nossa história, na história do mundo, quantas pessoas, quantos não foram aqueles que se deixaram levar por uma proposta indecente como essa? Inúmeras pessoas, inúmeras pessoas. E depois amargaram terrivelmente a decisão escolhida, não foi assim? Quantas que aceitaram o convite, né? Que é um convite, afinal, de um amigo, de alguém que gosta muito, não é? Não é sempre assim? Eu gosto muito de você, você é uma boa pessoa, eu quero te ajudar. E vem a famosa proposta indecente. E a pessoa, sem refletir, sem uma base, a pessoa aceita aquele convite. E aquele convite ali vai ser, muitas vezes, o início da destruição daquela vida. Então, ele fez isso. Ele fez essa proposta para ela. Eu conto a história, a senhora assina, eu vou buscar lá nas trevas, nas profundas, espíritos que têm dramas até piores que o meu. Eles vão vir aqui, vão contar a história para a senhora assina, publica, vão fazer a dobradinha, vai ficar rica, famosa, poderosa. Não precisa contar que a história é mediúnica, diz que é a senhora que inventou, ninguém precisa saber, como se nós não tivéssemos cercado por uma multidão de testemunhas, né? Como se ela não tivesse orientadores espirituais rígidos, muito rígidos. E se ela aceita, os orientadores iam fazer o quê? Livre-arbítrio. Livre-arbítrio. Porque ela tinha base para ver o perigo se avizinhando. Porque eles já tinham passado para ela vários ensinamentos que mostrava para ela que aquilo não era o ideal. Né? Ela já tinha aprendido como agir. Tanto que quando ela procura eles, para eles darem o esclarecimento a ela, eles não aparecem, eles não respondem. Deixam por conta dela a decisão. Mas ela tem uma base. E aí ela vai dar, na próxima aula, a resposta adequada para ele. Mas reparem que no início ele era todo amor e carinho. E agora, ao ser contrariado, ele faz uma proposta indecente para ela. Afinal, né? Quem não gosta de uma graninha? E ele ainda diz para ela, eu sei que a senhora é pobre, que a senhora está passando dificuldade, e ela era mesmo. E ele propõe a ela a riqueza. Quantos espíritos, espíritas, escritores, médiuns não se venderam assim? Né? Quantos? Nós sabemos. E não só na literatura, em outras situações também. O tipo assim, o famoso, olha para o outro lado, que eu deixo alguma coisa na sua mão. A gente não sabe disso? Quantas pessoas? Olha para o outro lado, bota o óculos escuro. Depois eu te dou um qualquer coisa, né? Um presente, um agrado. Não é assim? E quantos já não receberam esse agrado? Quantos já não. Então, é um alerta, né? Porque depois a gente tem que responder por isso. A gente tem que responder por isso. Vamos lá, Carmen. Fala aí alguma coisa. Nossa, que lição, meu Deus, que lição para todos nós, para a vida, a quantidade, como você falou, essa sedução aí para tudo, para cargos aí superiores, para cargos baixos também, para tudo, a todo instante, nós aqui também somos tentados. Somos tentados com pouquinha coisa, não precisa ser grande coisa, não. Pouquinha coisa. Esse corromper que vai, que você corrompe uma vez, daqui a pouco você corrompe de novo, você se acostuma a se deixar corromper pelas facilidades, por um agrado, ou sei lá, ou até por elogios, né? Nossa, né?
A pessoa se meu Deus do céu, que lição que a Ivone está dando aqui para a gente. Com certeza. Caramba, que lição maravilhosa que ela está dando. A oportunidade aí que ela teve, que arrasta a gente também. Está arrastando aí, nos trazendo. Porque Maravilhoso. coisa, né? Você vai dizer assim, vai ser uma vez só, né? É, Piscadinha, né? São os presentinhos, né, que os médios recebem, né? nossa, Os presentinhos que recebem. Ai, você fez ixi, isso. Ah, você. olha, Né? eu me lembro de um aluno meu, professora, quanto você quer para me passar de ano? Nossa Senhora! Quanto você quer, professor? Eu me lembro tão bem da carinha do garoto falando comigo. Quanto você quer, professor? O que você quer, professor? Olha aí. Meu Deus do Tu céu. também caiu nessa, O quê? das Ó, criancinhas, daquelas gente, criancinhas. criança, Ah, 10 meu Deus. anos. Criança, 10 10 anos anos. é grandinho. Não, não é a criança, é o pai da criança que ensina para a criança, né? Claro, A vai lá. criança de 10 anos não tem essa É, ideia. realmente, em algum Espera aí. lugar. Ah. Então, e aí vai Mas tem tudo muita aí, criança gente. assim. Né? Nossa, que lição. Estou assim, assim, impressionada com essa lição que a Ivone está dando para todos nós aqui, né? E que a gente esteja, né? Que a gente possa, é claro, que a gente, nesse momento da nossa vida, a gente tem mais é que aprender e ensinar aos outros, né? Passar adiante esse ensinamento e trazer conosco essa lição para É a de gente olho, poder ajudar os educar. outros que estão, às Exato. vezes, nessa beira de escolha, né? De valores. É uma vez só, gente. Pois é. A Rose hoje A explicitou bem assim, sedução da porque ela fama, falou do da dinheiro. carinha, a gente se Caraca, apaixona e É. aquela coisa, mas é a coisa mais certa do mundo. Como a gente vê nossa! isso? Até eu já vi comigo. Quantas moças aí seduzidas, Ah, a gente vê aí e acabam daquele jeito que a gente sabe, né? é, Seduzidas que pela triste. fama, pelas É. posses, pelo dinheiro, É. pela joia, pela viagem, pela roupa, não sei o quê, Muito né? de A fama. maioria é a criação, Isso, né? Os isso, próprios nossa pais. Senhora, É pela muito, fama, né, de muito aparecer na festa, às vezes de um pop, de um superstar, isso. atleta, né, para aparecer assim. E aí a pessoa se deixa, né, seduzir, É, se deixa Se deixa só uma vez, seduzir. só uma vez, uma vez Muito. é suficiente mas não é mesmo. para destruir a Mas pessoa, é verdade isso tudo. né, destrói a. Infelizmente, né? Então, a Ivone veio trazer para a gente esse ensinamento, como eu trouxe aí, essa passagem do Evangelho, né? Essa passagem do Evangelho também é excelente, né, Rose? E a gente fica sempre achando que é o diabo mesmo de verdade, né? Exatamente, Coisa, né? mostrando Essa alegoria que aí. não devemos nunca nos deixar cair em tentação. Por quê? Porque todos nós já sabemos como agir. Qual de nós pode alegar que não sabe, que não deve aceitar um suborno? Qual de nós? Qual de nós não sabe disso? Né? Qual de nós não sabe que não pode aceitar um convite desse? Todos nós já sabemos. Todos nós já sabemos que não podemos aceitar uma proposta indecente dessa. Se aceitarmos, é nossa responsabilidade. Então, meus irmãos, nós vamos encerrando aqui esse estudo de hoje, que foi maravilhoso. Pode dar uma aula para a gente, né? Nesse estudo, ela realmente sensacional. Que nós possamos continuar firmes na nossa caminhada, firmes aí, não nos deixando seduzir, envolver pelo canto da sereia, né? Porque depois você tem que acordar. E quando desperta, às vezes, a situação fica difícil. Quero relembrar a todos vocês da nossa palestra de quinta-feira, 18h40, do Setembro Amarelo,
e o trabalho que nós vamos realizar na segunda-feira, que vem, dia 2 de outubro, nesse estudo da Ivone Pereira, um trabalho de esclarecimento voltado para os suicidas e para aqueles que estão se candidatando a esse ato tão terrível que é o de tirar a própria vida. Então, vamos agora elevar o nosso pensamento a Jesus, agradecer ao Senhor essa oportunidade de hoje, da noite de hoje, a gente ter recebido esses ensinamentos tão bons, como Eloá lembrou aqui, do estudo do Livro dos Espíritos, do estudo da Ivone, porque a doutrina espírita, as obras espíritas têm esse objetivo, que é esclarecer, que é consolar, que é edificar, e não ficar trazendo bobagens, né? Então, que tudo isso toque fundo nos nossos corações e nos leve a ficar cada vez mais de olhos abertos, né? E ouvidos abertos. Obrigado, Senhor. Ser conosco hoje, agora e sempre, graças a Deus. Bem, meus irmãos, daqui a pouco a nossa irmã Merily Lopes vai estar conosco para conversar sobre o tema Insistir e Perseverar, do livro Lampadário Espírita, capítulo 37. Olha o título aí, olha o título aí. E perseverar, né? O tema é bem adequado. Espero poder contar com todos vocês aí nos nossos estudos, tá bom?